Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dando início então a esse nosso estudo, com essa ideia que a nossa diretoria teve de encontrar uma forma de permitir que a grande maioria de pessoas pudesse estar retomando seus estudos, e entendemos que o Facebook se torna uma ferramenta bem importante de comunicação nesses momentos de isolamento social, e num consenso com as pessoas envolvidas na diretoria e também com os coordenadores de estudo, a gente achou importante iniciar esse estudo coletivo para que nós venhamos aproveitar esse tempo em que estamos isolados e distantes fisicamente, mas para que possamos nos unir em pensamento, em sentimento, para dar para dar início a esse nosso estudo. Então, nós nos propomos a estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, essa obra aqui bem bonitinha, que imagino eu que todos vocês conheçam. Quem não conhece vai ficar conhecendo, esse é o nosso propósito, né, nessas próximas semanas. Esse livro ele foi ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Para quem conhece a obra do Chico, a gente tem um conjunto de livros, um grupo de livros que são intitulados, essa coleção, de A Vida no Mundo Espiritual. Esse aqui é o 8º livro dessa coleção, né? Então ele foi ditado para o Chico não faz muito tempo, tá? Foi lá em 1955. E é um livro muito importante para a doutrina espírita, porque André Luiz nos traz uma série de relatos que vem corroborar com tudo aquilo que Kardec nos trouxe lá no Livro dos Médiuns, e enriquece muito aqueles conhecimentos de Kardec porque ele traz isso para a prática. Então ele nos mostra exemplos através dos diálogos que ele desenvolve aqui com os benfeitores, com os instrutores que ele tem em contato, e acaba trazendo para nós oportunidades muito grandes de aprendizagem. Então, para que a gente comece esse nosso estudo, aproveitando esse tempinho que a gente tem para estar aqui reunidos, eu vou convidar a todos que possamos fazer a nossa prece inicial. Então, mantendo os nossos pensamentos elevados, unidos em pensamento e em sentimento, lembremos nesse momento de Jesus e digamos de coração: Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos infinitamente a oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em teu nome, apesar da distância física que nos separa. Nos encontramos reunidos, Senhor, com o intuito de aprender um pouco mais, de ampliar os nossos conhecimentos sobre a mediunidade, a fim de que possamos torná-la ferramenta útil a todos nós, para que venhamos através dela a crescer moralmente, para que através dela possamos aprender a servir a todos, fazendo com que ela se torne produtiva, com que ela se torne uma ferramenta de amor e de paz. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito que abraçamos para as próximas semanas, nos dando o apoio para que o nosso estudo se desenvolva dentro da tranquilidade, da harmonia, que possamos todos nós compreender os princípios que nos são trazidos pelo nosso amado Chico e também pelo nosso amado André Luiz, a fim de que venhamos fortalecer os nossos conhecimentos, a fim de que venhamos praticar tudo aquilo que aqui aprendermos. E assim sendo, Senhor, e assim sendo, benfeitores amigos, nós agradecemos a oportunidade e damos início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, para quem chegou agora, nós vamos dar início ao estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. Ele vai estar escrito ao contrário para vocês aí, mas é bom para a gente aprender a exercitar o cérebro, começando a ler as coisas ao contrário. Então, assim, esse livro ele é composto por uma introdução e mais 30 capítulos. O nosso intuito nesse estudo é trabalhar 3 capítulos por semana, nas nossas terças-feiras, às 20 horas, até às 21 horas. Nós teremos 1 hora de estudo para desenvolver esses 3 capítulos,
para que venhamos comentar e para que venhamos aprender. Nós deixamos aberto a cada um de vocês que quiserem fazer perguntas, que se tiverem alguma dúvida e que a gente não tenha explicado direitinho, vocês podem nos questionar. O intuito é que venhamos responder a todos. Se não for possível responder no momento, nós iremos responder posteriormente, mas todos serão atendidos nas suas dúvidas e nas suas questões, tá bom, gente? Então, assim, hoje o nosso propósito é iniciar os 3 primeiros capítulos desse livro. Mas eu disse inicialmente que ele tem uma introdução, então nós vamos trabalhar a introdução, que é uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1954. Então, assim, nessa introdução é intitulada Ondas, Médiums e Mentes. E Emmanuel faz um breve relato, trazendo ao conhecimento de todos nós, que desde o princípio ali do século XIX para o século XX, o homem, a humanidade, iniciou uma procura muito acentuada por conhecer a matéria. Então iniciaram-se estudos da ciência, através dos nossos queridos cientistas, que procuraram adentrar nesse mundo intrínseco da matéria para descobrir os seus segredos. E ele nos faz uma série de relatos, e alguns deles bem interessantes, dizendo assim, eu vou ler alguns trechos do livro, até a ideia não é a gente ler o livro, nós vamos pegar determinados textos, determinados trechos, melhor dizendo, para que venhamos comentá-los e desenvolver as nossas ideias. Então, assim, uma das partes que Emmanuel nos traz nessa introdução, ele nos diz assim, que não obstante a teoria de Leucipo, esse Leucipo era um filósofo grego que desenvolveu uma teoria de que a matéria era formada por partículas muito minúsculas e que essas partículas minúsculas não estavam paradas, elas estavam em movimento contínuo, muito rápido. Isso lá 5 séculos antes de Jesus. Então, no ano 500 a.C., ele já desenvolveu essa teoria. Mas mesmo tendo essa teoria desenvolvida lá por Leucipo, em 500 a.C., a humanidade tomava por base, nas suas análises, as teorias de Aristóteles, que tinham por base que tudo à nossa volta era composto por água, por terra, por fogo e pelo ar. Ou pelas teorias dos antigos alquimistas, que se baseavam no enxofre, no sal e no mercúrio. Então, assim eles explicavam as múltiplas formas de matéria e as composições que existiam à nossa volta. A partir do século XIX, na época em que a gente teve um grande avanço intelectual na humanidade, os nossos estudiosos começaram a adentrar de maneira muito mais profunda nesse estudo da matéria. E Emmanuel traz aqui uma série de relatos, citando nomes de cientistas que vieram adentrar nessas nuances da matéria. E o interessante desse relato que ele nos traz é que todos eles, através desses estudos que vêm se complementando, eles chegaram à conclusão de que a eletricidade, o magnetismo e o movimento e a atração palpitam em tudo. E corroborando com isso, nós temos uma outra obra chamada Universo e Vida, que foi ditada pelo Espírito Áureo, a Hernani Santana. Esse é um livro editado pela nossa Federação Espírita Brasileira. Ele nos diz uma coisa muito importante lá, que a matéria, no sentido de corpo sólido, compacto e impenetrável, não existe. Então o que a gente imagina como um corpo sólido, né, a gente pega uma mesa e bate em cima da mesa, a gente diz, não, isso aqui é um objeto sólido. Na verdade não é. Né? Então isso vai de encontro com o que os nossos cientistas analisaram, entendendo que existe esses compostos menores na matéria, e analisando esses compostos, a gente viu que eles vão tendo seus componentes menores, e no final das contas a gente entende que é tudo energia condensada. E por isso a gente trata isso já no começo desse livro, porque a mediunidade trabalha muito com o pensamento e com as nossas energias. Né? Então Emmanuel nos diz assim, para a gente complementar a nossa análise desse primeiro capítulo aqui, na verdade da introdução. Ele nos diz assim que o veículo carnal, agora com essa análise dos nossos cientistas, não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então, e esse eletrônico que ele nos diz aqui é em função dos elétrons. Tá? Então nós somos um turbilhão de elétrons regidos por uma consciência. Essa consciência é o espírito encarnado.
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta, a energia, desaparece para dar lugar à matéria. E agora vem uma parte bem importante. Os químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então, os estudos dos nossos cientistas levam a crer que a matéria não é tão matéria assim quanto a gente imagina, quanto a gente imaginava, nos mostrando que tudo que faz parte da nossa vida, o que compõe o mundo à nossa volta, o que compõe a cada um de nós, materialmente falando, é energia condensada. Os laboratórios divinos, nos diz Emmanuel, são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. E esse intercâmbio depende dessa energia, depende das ligações que nós fazemos utilizando essas energias do qual nós somos inseridos, do qual nós somos emissores e do qual nós somos receptores. E diz Emmanuel, e agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida, isso nós. Somos uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Nosso corpo físico é uma ferramenta educativa que Deus nos concede. Todos nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns. Isso é o que Kardec já nos diz lá no livro dos médiuns. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, mas todos nós temos a mediunidade. O que é mediunidade, para quem não sabe? A mediunidade é a faculdade que permite o contato com o plano extrafísico, com o plano espiritual. Então, os espíritos são imateriais, nós encarnados somos seres que estamos presos à matéria, e nós, como encarnados, temos o corpo físico, temos o espírito, e entre o espírito e o corpo físico existe um envoltório semimaterial chamado perispírito, que permite a interação e a ligação do espírito com o perispírito. Com o espírito, melhor dizendo, do espírito com o corpo físico. E para fazer o intercâmbio mediúnico entre o plano extrafísico e o plano físico, a mediunidade se utiliza do perispírito para que essa interação aconteça. Então, todos nós somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, a nossa mediunidade, ela estará tendendo aquilo que nós carregamos no nosso coração. Por isso, o Emmanuel traz para nós essa introdução, a fim de que entendamos a importância de que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa mediunidade e pelo uso que nós daremos a ela. Depois, mais adiante, aqui ele nos diz uma coisa extremamente importante e que é preciso a gente ressaltar, pois nos chama a responsabilidade. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Então aqui fica extremamente ressaltado a importância da conduta de cada um de nós. Cada um de nós, com a sua mediunidade, tem uma percepção diferente porque nós estamos ligados a energias diferentes em virtude daquilo que nós carregamos no nosso coração, em função daquilo que nós temos como preferência, em função das escolhas que nós fazemos cotidianamente. Nós temos lá no Livro dos Espíritos uma questão que Kardec direciona aos benfeitores amigos perguntando sobre o pensamento. E a resposta nos diz que onde a gente pensa, ali nós estamos. Onde o pensamento está, ali tu estás também. E para a mediunidade isso é extremamente importante, porque a mediunidade é
promovida através do pensamento. O pensamento é a ferramenta da mediunidade. É por intermédio do pensamento que a mediunidade se torna ativa. E é preciso que nós entendamos que estamos responsabilizados pelo teor da nossa mediunidade, pelo rumo do desenvolvimento dessa mediunidade em função daquilo que nós alimentamos. Tá bom, gente? Então, finalizamos essa nossa análise inicial da introdução que o Espírito Emmanuel nos traz. Só para a gente deixar claro, eu convido a todos que leiamos a obra. O nosso intuito aqui, da minha metodologia, por exemplo, eu fiz um breve resumo de cada capítulo, onde nós vamos discutir, mas é importante que vocês leiam a obra, quem ainda não o fez, para que tenhamos contato com tudo aquilo que o Espírito André Luiz nos traz, né, por intermédio do Chico Xavier. Nós temos essa obra lá na biblioteca do Jesus de Nazaré para emprestar, só vão um por vez lá, porque só tem uma ou duas obras, não vai dar para atender todo mundo junto, mas a gente tem a obra para emprestar lá também, para quem não tiver condição de comprar no momento. Nós podemos emprestar também, agora eu não posso emprestar a minha, porque eu vou precisar dela para desenvolver a atividade, mas depois eu empresto também sem problema nenhum. Tá bom, gente? Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Vamos adentrar ao capítulo 1º, intitulado Estudando a Mediunidade, que é o nosso objetivo. Esse capítulo começa com André Luiz fazendo um relato em que ele é direcionado, junto com o seu amigo Hilário, a um benfeitor espiritual chamado Aulus. Aulus foi encarregado de transmitir a André Luiz e ao Hilário os seus conhecimentos. André Luiz e Hilário não conheciam o nosso amigo Aulus, mas ficaram conhecedores das suas capacidades. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para que nós entendamos quanto conhecimento o nosso amigo Aulus tinha. Dizia assim: especializara-se o Aulus em trabalhos dessa natureza mediúnica, consagrando-lhe, muitos anos de abnegação. Era ele um dos mais competentes companheiros do assunto. Isso dito por Clarencio, o grande amigo de André Luiz, protetor dele lá do nosso lar. Depois, o nosso amigo Aulus, relatando a André Luiz e a Hilário os seus conhecimentos, ele diz que ele interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer, em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnado no início do século passado, do século XIX, apreciara de perto as realizações de Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Raguenet, Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. Já no mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, trabalhando e observando em seu apostolado educativo. Então, com esse conhecimento todo, o nosso amigo Aulus foi incumbido de treinar ao nosso amigo André Luiz e ao seu companheiro Hilário. Então, para conhecer também a ambos, o André Luiz nos relata aqui que eles foram questionados por Aulus para saber um pouco de conhecimento que eles tinham, e eles disseram que nós conhecemos sim a mediunidade, alguns aspectos do intercâmbio espiritual, todavia o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto com a simplicidade possível. Estudáramos ao de leve alguns fenômenos da psicografia, da incorporação e da materialização. No entanto, isso era muito pouco em face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. E entendendo a complexidade do assunto e entendendo também a vontade que o André Luiz e o Hilário tinham em aprender, ele acabou encaminhando eles inicialmente para uma palestra que estava sendo ministrada por um irmão chamado Albério, que estava juntamente com um grupo de espíritos encarnados e desencarnados em uma assembleia conversando sobre a mediunidade. Então, Albério, falando, iniciou a sua palestra dizendo assim: precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Era o que nós falamos alguns minutinhos atrás. Precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos.
Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Dentro do limite de nossa evolução espiritual, é claro. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano infinito. Ou seja, nós estamos envoltos no pensamento divino. Nós somos fruto do pensamento divino, como tudo à nossa volta, e estamos inseridos nesse pensamento. Deus envolve a todos nós com as suas emanações mentais. Filhos do Criador, nos diz Albério, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Nós temos também essa capacidade com o nosso pensamento, mas é preciso que aprendamos a utilizá-lo de maneira racional e inteligente. Seguindo, ele nos diz assim: somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, isso nós como humanidade, integrando por um todo bilhões, assim dizer, a humanidade terrestre, entre encarnados e desencarnados. Todos estamos vivendo numa mesma faixa, claro que não restrita, mas mais ampla, numa mesma faixa vibratória de percepção. Então nós temos percepções muito parecidas, apesar da nossa faixa vibratória ser diferente. Mas, numa análise mais ampla, vivemos entre encarnados e desencarnados, com raras exceções, nesse padrão vibratório de percepção muito parecido. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, perante toda a criação divina, em cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Então, nós conseguimos compreender uma parte da vida, né, da criação divina, sempre limitados pelas nossas imperfeições, pelo grau de percepção que nós estamos preparados para desenvolver. Então, assim, dando sequência aqui o que nos diz o nosso amigo. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, agimos e reagimos uns sobre os outros, por intermédio da energia mental, em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Ou seja, nós influenciamos a vida alheia, desenvolvemos a nossa própria vida através daquilo que pensamos. A nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Nós temos aqui esse ponto extremamente importante que nos deixa claro que temos, sim, essa emissão mental incessante na nossa vida. Tudo aquilo que nós pensamos, nós desenvolvemos. A nossa vida é baseada nos nossos pensamentos. Todas as construções que nós temos no nosso dia a dia iniciam no pensamento. Primeiro nós pensamos, depois e posteriormente nós criamos. Certo, gente? Seguindo então aqui com os conselhos do nosso amigo Albério. A ideia é um ser organizado por o nosso espírito, esse ser entre aspas. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Era o que nós estávamos falando. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então nós pensamos, nós desenvolvemos, nós imprimimos a vontade e materializamos os nossos desejos. O conjunto das nossas ideias resulta da nossa própria existência. Depois ele nos diz: todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência
que lhe é próprio. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Algum tempo atrás, as pessoas imaginavam que tudo era baseado no cérebro. Os nossos cientistas tinham o cérebro pelo centro da inteligência. Mas nós entendemos hoje, através do desenvolvimento da ciência e dos conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo, vindo a corroborar com tudo aquilo que Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que a sede da inteligência é o espírito. O cérebro é um órgão responsável por processar as informações e transmiti-la ao plano físico. E imaginava-se que o cérebro seria responsável por tudo isso ligado ao psiquismo. Né? Lembrando que o psiquismo é o conjunto de fenômenos da vida mental, né, para a ciência. Então, tudo era ligado ao cérebro. Né? E que qualquer acontecimento, anomalia ou algo diferente seria ligado ao trabalho do cérebro ou à parte nervosa que faz a transmissão dos estímulos. Né? Mas a gente entende hoje que isso é uma consequência. A causa acaba estando sempre no espírito, na mente, que é o ser pensante. Seguindo então aqui com as ponderações do nosso amigo Albério, nós temos aqui que, examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, esses valores anímicos são os valores intrínsecos a cada um de nós, da própria alma. Entre os espíritos, vamos de novo, examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, ou receptor, podemos dizer assim. Porquanto, em posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, analisando a situação mediúnica aqui, nós temos sempre um emissor e nós temos um receptor. Então, o receptor seria o médium, o emissor seria o espírito comunicante, né, para um fenômeno mediúnico. Esse espírito comunicante, ele, para transmitir o seu pensamento, ele depende das suas qualidades, do seu estado de espírito, das suas características, né? Aquisições morais, do seu bem-estar, das suas energias. E, para transmitir a sua ideia, não basta só a sua vontade. Depende também do estado do receptor. Então, depende das limitações físicas, depende das limitações intelectuais, depende da receptividade, depende da afinidade. Né? São uma série de fatores que vêm corroborar ou vêm prejudicar a comunicação. E por isso é importante que nós entendamos esses detalhes, porque para que venhamos a aprimorar essa comunicação mediúnica, para que venhamos nós nos tornar bons instrumentos e para que venhamos dar um bom rumo para essa faculdade que Deus nos concede, é preciso que nós entendamos que o pensamento, sendo a base da comunicação mediúnica, nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos. E aí vem a explicação do nosso amigo aqui. Ele nos diz assim: a mediunidade, portanto, na mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos, por eles, atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Ele segue. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, por meio dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. É a importância do pensamento. Então, se nós estivermos afinizados com bons pensamentos,
se nós tivermos responsabilidade frente à mediunidade que nos é concedida, se nós estivermos com o nosso coração tranquilo, serenos, se nós estivermos de boa vontade, se nós estivermos agindo com amor, com caridade, com respeito, com compreensão, né? Se nós estivermos em prece, concentrados, estamos atraindo boas energias. Agora, se a gente está bravo, se a gente está pensando nas dificuldades da vida, se a gente está lembrando dos problemas do trabalho, dos problemas de casa, do cotidiano, nós estamos atraindo à nossa volta energias do mesmo teor e que vêm, quer queiramos ou não, atrapalhar o desenvolvimento das nossas atividades. Por isso é importante que nós aprendamos a utilizar o nosso pensamento com discernimento. Vamos ver o que nos diz mais aqui o nosso amigo. Então, ele nos traz aqui o Albério, que os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico. Entenderam a importância do pensamento aqui? Então nós podemos viver num céu ou num inferno de acordo com aquilo que a gente pensa, porque atraímos à nossa volta aquelas energias coerentes com aquilo que nós estamos alimentando, né, dentro de nós mesmos, e podemos transformar a nossa vida num mar de rosas ou também numa tormenta infindável. Tudo por consequência dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa. E é importante que nesse momento em que a gente vive agora, desse isolamento social, dessas dificuldades que a gente vê no mundo lá fora, o nosso padrão mental é importantíssimo. Porque se a gente ficar só pensando em dificuldade, em morte, em tristeza, em desolação, nós estamos atraindo isso para a nossa volta e a tendência é que nós venhamos nos deprimir, que nós venhamos ficar mal, e isso não nos ajuda em nada. Então é preciso que nós sejamos positivos, que nós entendamos que Deus está agindo em benefício de todos nós, que a proteção divina existe e que se tem dificuldade também tem muita coisa boa que nós precisamos aprender a enxergar. Lembrando que onde está o nosso pensamento, é ali que nós estamos. Então se eu estou olhando lá para fora e só vejo coisa ruim, é porque o meu pensamento está nas coisas ruins. Eu posso aprender a controlar isso. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para todas as criaturas que convivem comigo e vai me ajudar muito a desenvolver a minha mediunidade também, para que ela venha a ser uma ferramenta positiva de auxílio a todos. Seguindo então aqui, ele nos diz assim: saibamos assim cultivar a educação aprimorando-nos a cada dia. Médiuns somos todos nós, na linha de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, no bem ou no mal, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento, sem purificação da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Por isso a importância do estudo. Por isso que a gente tem lá na Casa Espírita os cursos de desenvolvimento da mediunidade. É muito fácil a gente ser médium. Tem alguns de nós que têm a mediunidade muito acentuada. E normalmente a gente vai na Casa Espírita porque a gente não sabe controlar a mediunidade. A gente vê espírito, a gente vê vultos, a gente ouve a porta bater, a gente fica perturbado, né? E um monte de situação que a gente não sabe lidar e vai procurar o auxílio na Casa Espírita. E a gente encontra. Porque ali a gente encontra o amparo, a gente encontra o esclarecimento que vem nos ajudar a trabalhar essa característica que é nossa. Entendendo que a mediunidade de cada um de nós é diferente. Por quê? Porque a nossa mentalidade, o nosso pensamento é diferente. E a mediunidade para mim não é a mesma para nenhum de vocês. Da mesma forma que a de vocês não é igual à minha. Porque cada um de nós é um universo diferente um do outro. Nós temos as nossas diferenças de compreensão, nós temos as nossas diferenças de pensamento, nós temos as nossas diferenças vibratórias. Isso não quer dizer que não possamos estar juntos aprendendo. E por isso nós temos os grupos de estudo, os grupos de desenvolvimento da mediunidade, para que ela possa ser educada. Nós não formamos médiuns no Centro Espírita, nós educamos a mediunidade das pessoas que vêm ali em busca. É bem diferente. Até porque a gente não tem diploma lá na casa. Se alguém de vocês tiver diploma de mediunidade, me mostra porque eu quero conhecer isso.
A gente não tem diploma, porque nós não formamos médiuns, nós educamos mediunidade. Esse é o propósito. E educando a mediunidade, nós vamos ter aqui essa produção positiva que o André Luiz traz aqui no livro. É perigoso possuir sem saber usar. E realmente é perigoso. E por isso é importante que venhamos desenvolver essa nossa mediunidade, educando-a para que ela possa ser positiva. E seguindo, ele nos diz assim: mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. E com essa frase a gente encerra o nosso primeiro capítulo. Ficando claro aqui que, conhecendo a mediunidade, é preciso que nós conheçamos a nós mesmos, para que nós possamos desenvolver as nossas qualidades, para que nós possamos entender a nossa mediunidade e aí sim dar um bom rumo para ela. Seguindo então o nosso estudo, nós vamos iniciar o nosso segundo capítulo, intitulado O Psicoscópio. Para quem chegou depois, nós estamos estudando aqui o livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, sob influência do nosso querido espírito André Luiz. Nesse segundo capítulo, Psicoscópio, André Luiz nos relata que, após finalizar aquela palestra que eles assistiram, eles foram descansar e na noite seguinte eles vieram de encontro de novo ao Aulus, e o Aulus convidou a ambos, André Luiz e também o Hilário, para que eles fossem conhecer um trabalho lá no plano físico, junto aqui conosco, de desenvolvimento de mediunidade. Um trabalho mediúnico, na verdade. Era um trabalho de desobsessão. E Aulus diz para eles assim: admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto, a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimento a respeito da mediunidade apenas no círculo terrestre, uma vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Então aqui a gente já vê que Aulus nos deixa claro que a mediunidade para os encarnados é muito mais complexa do que a mediunidade no plano espiritual. E entendamos que os espíritos, os desencarnados, também são médiuns. Mais adiante nós vamos ver isso. Depois eles seguem aqui, o André Luiz falando: sim, esclarecemos eu e Hilário, desejávamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviço em que se mostravam comprometidos. Então o intuito do André Luiz e do Hilário era aprender sobre a mediunidade dos encarnados para se tornar úteis no trabalho junto aos encarnados aqui no plano físico. Então eles seguiram junto com o Aulus para essa instituição espírita onde eles iriam acompanhar o desenvolvimento desse trabalho. E para levar, para ir junto deles nessa jornada, Aulus se utilizou de um aparelho. Ele pegou uma maletinha e levou junto essa maletinha embaixo do braço, e o André Luiz, vendo aquilo, perguntou: o que é isso? E ele disse: é um psicoscópio. Psicoscópio? Que novo engenho é esse? Aulus nos diz: é um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fim do século passado. Aí eu fui pesquisar, porque a gente não sabe tudo, né? E encontrei lá no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que ajuda na análise desse livro aqui nos domínios da mediunidade também, que ele nos diz assim: sobre o psicoscópio. Onde é que está aqui? Psicoscópio. Está aqui, ó. Opa, volta uma página. A gente traz a informação e perde aqui no meio do caminho, mas é um problema técnico que acontece nas melhores famílias. Achei aqui.
Então, esse senhor que o Aulus se refere aqui, o estudioso da fenomenologia espirítica, é chamado de Alfred Ernie. E ele desenvolveu essa teoria do psicoscópio na obra O Psiquismo Experimental. Eu vou ser sincero para vocês, eu não conheço essa obra, tá? Então, assim, o psicoscópio destina-se à auscultação da alma, ou seja, busca o conhecimento da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações acerca da matéria. Matéria aqui a gente entende como a matéria física e também a matéria espiritual, que para nós, encarnados, não seria matéria, mas que é uma matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogo, na essência, aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. É um óculos. Eles botavam aqueles óculosinhos, enxergavam com aquilo e viam coisas que sem aquele aparelho eles não poderiam ver. Aí ele nos traz alguns relatos. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível notar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Ou seja, com o uso do psicoscópio, os benfeitores amigos podem nos analisar através das energias que nós emanamos, através dos pensamentos que nós desenvolvemos. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis com ligeira inspeção utilizando-se o psicoscópio. Aí, o Hilário faz uma questão. O que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade? No caso de se ter esses trabalhadores, desenvolvendo o trabalho da mediunidade e as pessoas não terem uma grande moralidade. Aulus nos diz: então, nesse caso, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete, sem cobranças. Os benfeitores amigos não vão exigir da gente o que nós não queremos fazer. Eles vão nos incentivar ao trabalho, eles vão nos proteger de acordo com aquilo que nós oferecemos. Lembrando que nós falamos antes, no final ali da mensagem de Emmanuel, a cada um segundo as suas obras. E sorrindo, Aulus falou: os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as alforjas renovadoras do tempo e da provação. Só assim a gente aprende. Se não aprendemos através do tempo, com as boas lições, nós iremos aprender através da provação, através das dores. A evolução vagarosa dos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-nos os valores. É assim que a gente aprende. Por isso que estamos aqui nesse mundo de expiações e provas. E seguindo, fala então o nosso querido Aulus. Os nossos companheiros da equipe dos encarnados nesse trabalho mediúnico fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos antes eles iniciam uma prece, quando não seja uma palestra ou uma leitura de obras com elevada base moral, um preparo antes de iniciar o trabalho. Eles sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes, e, por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a estranho recolhimento, diz André Luiz. Eles faziam parte daquele trabalho e precisavam se recolher para que fosse dado início às atividades. O assistente, Aulus, pegou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos, a André Luiz e Hilário, a observação. Aqui vem a parte interessante. Sem a necessidade de esforço mental, notei, usando o psicoscópio, que todas as expressões da matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria do nosso plano,
a matéria espiritual. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade bem fraquinha. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam, que lhes aureolavam as cabeças de opalino esplendor, de uma luz intensa de cor azulada. Tive a impressão de fixar, em torno do apagado bloco de massa semi-obscura que se reduzia à mesa, uma coroa de luz solar, formadas por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Lembrando que a nossa reunião mediúnica ali tem 10 componentes. Descolar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar, uma vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando, por momentos, ao redor dos cérebros em que se produziam quais satélites de vida, breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Olha só que cena linda. Nós estamos desenvolvendo as nossas atividades lá na Casa Espírita e nós não nos damos conta do que acontece espiritualmente à nossa volta. Então nós temos aqui o relato dessa visão espiritual do que acontece. André Luiz, com o uso do psicoscópio, teve a oportunidade de ver a interação entre os encarnados, o apoio espiritual vindo do alto, através dessas energias emanadas pela divindade, em apoio a cada um daqueles 10 obreiros que estavam ali de coração, oferecendo o seu melhor ao desenvolvimento das atividades. E segue aqui o nosso querido André Luiz nos dizendo assim: Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Não, diz ele. Achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sobre aspecto vulgar de outras criaturas do ramerão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram um elevado teor de radiação mental. De novo aqui a nossa mente. Então, através do esforço de cada um desses 10 irmãos, como diz aqui, 4 irmãs e 6 irmãos, cada um deles se esforça para se tornar um bom instrumento, unidos eles se tornam mais fortes e propiciam essa visão linda que André Luiz nos relata desse mar de energias que os envolvem. E a pergunta é extremamente importante: eles são criaturas diferenciadas? Não, são criaturas comuns, como toda a humanidade, mas podem se tornar diferentes através do esforço que cada um deles faz, através do controle mental, do policiamento dos pensamentos. A gente pode se tornar diferente. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitam energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioleta? Reportamo-nos aos nossos companheiros
reportamo-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo seus raios vitais, de que são dínamos comuns. Ou seja, nós temos as nossas energias que nos caracterizam e quando nós nos doamos de maneira sadia, com responsabilidade, com sentimento, as nossas energias são potencializadas pela bondade divina e nós nos tornamos muito mais ativos naquilo que nós desenvolvemos fazer. Seguindo Aulus, ele nos diz assim: sim, para maior limpidez da raios ectoplásmicos, essas energias, os raios vitais. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É ainda na base deles, desses raios vitais, que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem liberam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia de cada uma de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E acentuou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação nos setores culturais no mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamo-lo alegremente. E assim a gente termina o nosso segundo capítulo. Então fica aqui desse nosso capítulo, fazendo um breve resumo, a importância da responsabilidade que nós temos no desenvolvimento do nosso pensamento, do foco que a gente dá no trabalho, desenvolvido também como grupo. Nós sabemos que o grupo é uma família, é um ser coletivo. E muito mais forte será esse grupo quanto maior for a união existente entre todos os seus componentes. Então, tudo passa pela responsabilidade individual e pela responsabilidade coletiva. Quanto mais seriedade cada um dos componentes tiver individualmente e também coletivamente, muito mais produtivo será o trabalho de todos. E cada um individualmente também será muito mais forte. Seguimos então, gente, para o nosso terceiro capítulo, porque o tempo nos cobra a manutenção do nosso tempo. A gente já está chegando quase no fim aqui da hora, mas nós vamos passar um pouquinho, mas não tem problema. O terceiro capítulo que a gente trabalha hoje é chamado Equipagem Mediúnica. Então, nesse capítulo aqui, o Aulus está mostrando a conhecimento do André Luiz e do Hilário os componentes do grupo mediúnico. E ele nos diz assim: conheçamos a nossa equipe mediúnica, disse o orientador Aulus. Inicialmente ele vai no dirigente, no responsável encarnado pelo trabalho. Esse é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo, na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe na tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhe as instruções. Depois passam a uma outra irmã que diz assim: eis a nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expressão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda dos desencarnados em desequilíbrio. Ela tem intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Depois passou a um outro irmão do lado e disse: temos aqui o nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Em seguida, passou para outro colaborador. Temos aqui Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito
preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais ampla experiência para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo físico à organização. Aqui a gente vai fazer um breve comentário, porque os 3 primeiros médiuns eram médiuns equilibrados. E aqui a gente tem o Antônio Castro, que é um moço que está começando a conhecer a mediunidade e que não sabe lidar muito bem ainda com o dom que Deus lhe concedeu. Então, aqui o Aulus torna clara a importância do estudo, do conhecimento das características da mediunidade, para que a gente possa aprender a utilizá-la com discernimento, corroborando também com o trabalho da espiritualidade. Porque imaginemos nós, a espiritualidade já tem o trabalho de auxílio aos desencarnados, aí nós, como médiuns pouco educados, vamos nos tornar mais uma preocupação para eles. Por isso é importante que a gente aprenda, ou melhor, que a gente se esforce por aprender a utilizar a mediunidade, a desenvolvê-la, a conhecê-la, para que nós sejamos colaboradores e não perturbadores do trabalho que a gente desenvolve. Seguindo aqui então, meus amigos, minhas amigas, nós temos agora a nossa irmã Celina, devotada companheira do nosso ministério espiritual, diz-nos Aulus. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias de suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com um admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria, que lhe rodeavam o esposo com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a qual não se rendeu, e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades mediúnicas, aperfeiçoando-nas nas chamas do sofrimento moral, como se aprimora as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é um simples instrumento de fenômenos psíquicos, é a abnegada servidora da construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Aqui a gente tem um exemplo de um bom trabalhador, não desprezando o nosso amigo Antônio Castro, mas mostrando a importância do estudo, do empenho, da moralidade no desenvolvimento das faculdades mediúnicas, para que nós nos tornemos ferramenta útil aos benfeitores amigos. Depois, seguindo a conversa aqui de Aulus, ele nos diz, logo após, relato de André Luiz, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da nossa irmã Celina. Encefálico no cérebro, no corpo físico, acentuando. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. O cérebro é importante também ao desenvolvimento da mediunidade, porque ele é o órgão que permite a interação do perispírito, do espírito, com o corpo físico. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer da máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. Bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. E aqui a gente entende como é que funciona o mecanismo. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga apareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores de sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. O assistente observou conosco naquele precioso labirinto em que a epífase,
que a glândula pineal brilhava como um pequenino sol azul e falou: não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais foram vocês familiarizados nos conhecimentos comuns. Não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosa síntese de percepção e de sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. E aí ele nos diz: não podemos realizar qualquer estudo das faculdades medianímicas sem estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância, a apreciação dos centros cerebrais, que representam base de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Ou seja, o nosso pensamento influencia também na atividade cerebral. Então, o nosso cérebro, para cada um de nós, existe um desenvolvimento de trabalho diferenciado também. É claro que os mecanismos do qual a ciência analisa, eles são idênticos. Os mecanismos não mudam de um para o outro. Todos nós temos a mesma metodologia de atividade cerebral. Porém, mediunicamente, a atividade é diferenciada, porque o pensamento influencia também nessa atividade cerebral e no desenvolvimento dela no trabalho mediúnico. E ele faz uma análise, Aulus. Se a nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre existência atual de subida. Ou seja, se ela perdeu o objetivo, o foco daquilo que ela está fazendo, a sua mediunidade vai perder intensidade e o trabalho dela vai perder qualidade, como fruto da inconsequência dos seus pensamentos e daquilo que ela faz. Ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos, diz-nos Aulus, em função das imperfeições que carregamos. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, uma vez que, contra o canal ainda frágil que se oferecem à passagem da luz, acometem as ondas pesadas da treva, da ignorância, a se agitarem compactas ao nosso derredor. É uma luta muito grande, porque quando desenvolvemos a mediunidade, nós desejamos nos tornar um canal receptor de luz. Porém, à nossa volta, as trevas estão agindo. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, e as dificuldades estão sempre conosco. Por isso é extremamente importante que nós tenhamos confiança no amparo espiritual, que nós tenhamos confiança em nós mesmos, entendendo que estamos aprendendo e que o amparo para esse aprendizado jamais vai nos faltar. É preciso que nós tenhamos responsabilidade frente às tarefas que nós assumimos, entendendo que a equipe espiritual conta conosco. Nós não somos indispensáveis a eles, mas é indispensável a nós que venhamos aprender com a equipe espiritual. Por isso, eles se dispõem a nos ajudar. Mas para que essa ajuda aconteça, é preciso que nós sejamos responsáveis, que nós sejamos coerentes, que nós sejamos respeitosos, que nós sejamos disciplinados. E essa disciplina é indispensável para que nós venhamos desenvolver essa nossa faculdade mediúnica de maneira positiva e salutar. E finalizando, o nosso amigo André Luiz nos diz que calou-se Aulus, dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para que o trabalho da reunião mediúnica prestes a começar desse andamento. E nisso nós finalizamos esse nosso terceiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade,
E finalizamos também esse nosso primeiro encontro, porque o 4º, o 5º e o 6º capítulos são tema da nossa próxima aula. Amigos e amigas, eu agradeço a compreensão de vocês, agradeço a paciência de todos, espero que tenhamos sido claros nos ensinamentos que a gente traz aqui do nosso amigo André Luiz. O tempo corre contra as nossas vontades, a gente gostaria de falar muito mais sobre esse tema que é extremamente apaixonante, mas nós precisamos respeitar também as atividades de vocês e não podemos alongar muito esse nosso estudo. Eu agradeço o carinho de todos vocês que estiveram conosco aqui nesses breves momentos. Rogo a Deus que envolva a cada um de vocês com todo o seu amor e que o meu carinho e o amor também possam estar junto com vocês. Então eu convido a todos agora que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento, mantendo o nosso pensamento elevado, conversando com o nosso Mestre amado Jesus, assim dizendo: Senhor, nós agradecemos infinitamente essa oportunidade que nos foi permitida de estarmos aqui juntos, em Teu nome, procurando aprender um pouco mais. Entendemos, Senhor, a complexidade do estudo que estamos desenvolvendo, mas entendemos também, Senhor, a importância de desenvolver essas nossas aptidões mediúnicas para que possamos nos tornar Teus verdadeiros discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender também a mediunidade que nos é ofertada como ferramenta de crescimento moral, como ferramenta de caridade e de auxílio a todos. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar das imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar daqueles atavismos que carregamos conosco há tantos séculos, para que, libertos dos pesos que carregamos sobre os nossos ombros, possamos acender a Tua luz. Ajuda-nos, Senhor, a viver em paz, a levar a paz, a nos tornarmos paz na vida de todos. Contamos contigo, Mestre amado. E felizes e agradecidos por tudo aquilo que aqui recebemos nessa noite, nós pedimos o encerramento dessa nossa atividade, contando com Teu amparo e a proteção nas atividades que temos programadas para as próximas semanas. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos e amigas. Até semana que vem. Que assim seja.